Salve, salve, fã do horror! Tamo de volta! Estamos aqui com mais um episódio do Horrorcast. Não, pera! Mais um episódio do Trash Modernizado. Está aqui ao meu lado meu grande amigo Bruno Golfetti, para vocês que sentiam saudades da sua risada icônica. E eu estou aqui também com Nia Silveira, Guilherme Lopes, eu sou Marcos Broga. E aproveitando o aniversariante, faremos um episódio especial sobre Stephen King. Pra desmistificar isso, que você sua vida inteira falou o nome dele errado. Não é Stephen King, é Stephen King, apesar de se escrever com PH. Falou Marcos. Ele tá com essa graça de ficar querendo corrigir os outros. Ele não Diz o para. gringo Marcos. Roda a vinheta! Belíssima vinheta. Bom, eu acho que a gente não poderia fazer esse episódio especial sobre o mestre do horror, o ganhador do troféu Golden no Hall da Fama, se não tivesse os dois tiozinhos barbudos aqui e se não tivesse a nossa maior autoridade no assunto, Stephen King. Que honra. Ela, a Lady das Trevas, que leu a coisa 7 vezes, aquele calhamaço de 1000 páginas. Eu não tenho vida social e eu tô solteira, então... Olha, ela está solteira e está mostrando a coisa no YouTube, ó, gente. Mandem, Aproveitaria. Não acostume. mandem direct. Cara, é uma bíblia. Seu e livro acho favorito? que- Livro da vida. Livro... É a minha bíblia e na tartaruga eu acredito. É, mas eu acho a mesma, Total. tanto ficção quanto a Bíblia. Polêmica! Cara, exato. Eu acho que esse livro é um divisor de águas pro horror moderno em tudo que a gente tem na literatura. Por quê? Cara, é difícil você falar dessa fase em que o Stephen King estava quando ele escreveu a coisa, sem você Era começar... uma coisa louca. Era uma coisa louca. Mas acho que pra gente entender, tipo, todos os traumas de infância e os problemas que ele passou que culminaram nessa fase dele, acho que a gente tem que fazer um... Arquivo confidencial! Ô, louco, bicho! Ao Essa vivo. grande fera do horror! Errou. Ô Steven. Seu Steve! Ô Steven. Stephen. Você falou a vida inteira o nome dele errado? Eu continuo falando. Ela cara. pode. Eu compro livros Ela dele, eu chamo ele, pode. se eu quiser chamar ele de Clayton King, Quer dizer, eu vou Clayton chamar, King. cara. Você não Isso manda aí. ele. Então, Mas conte, como foi a vida Bom, dele? A vida dele no Maine, no trailer, tudo fudido, Cara, dando aula de Tipo, inglês. ele igual algum palhaço abusou dele. Eu tentou queria vender, entender. tipo, Eu acredito que ele deva O ter pai uns... dele abandonou ele, O né? pai foi embora quando ele tinha 2 anos de idade, Edwin King. E aí ficou ele, a mãe e um irmão. E eles passaram por muitas dificuldades financeiras e... Sobe o violino. E acho que ele sofreu muito também o lance do abandono da paternidade em si, que é um tema muito recorrente na literatura dele. Eu acho que se você for analisar boa parte das personagens, elas acabam tendo aqueles daddy issues, né? Os problemas com o pai, graças a esse abandono muito precoce. Faz sentido. Por conta disso também tem aquele lance com crianças, né? Porque todas as histórias praticamente ele usa muito da inocência da criança como se fosse uma subfuga, né? Uma esperança, né? Pra aquela história. Exato, né? mas acho que isso vem da própria infância dele, porque ao mesmo tempo que ele tinha todas as dificuldades pela qual a família dele passava, ele via na literatura, no horror, nos quadrinhos principalmente, não só uma válvula de escape, mas acho que algo que pudesse fazer sentido para a vida dele, mesmo que naquela época, ainda muito pequeno, ele não tivesse plena consciência disso. Ele começou a escrever que idade? Assim? Ele começou a escrever, o primeiro conto pago dele, ele tinha 12 anos de idade, ele ganhou 12 centavos. anos, sabe? Você não fazia nem... É, cara, com 12 Você anos me você escreveu comia na terra. tirinha da Mônica. Sim. Com 12 anos eu comia terra sempre. Sim. Pois é. E aí com 12 anos ele Hoje ele começou seria a... youtuber com 12 anos. Cara, ele Sim. estaria tomando banho de Nutella. É de sangue. Influenciador. Total. É muito legal você ver, tipo, todas as influências que ele teve nessa época. da Lovecraft, vida. Alan Poe, Total, cara. Tem um livro... quadrinhos da EC Comics, né? Principalmente os quadrinhos, cara. Ele Que bebeu legal. muito dessa fonte porque era o que ele tinha mais acesso. Tinha uma tia dele que tinha uma coleção absurda de quadrinhos e ele ia lá e passava, tipo, dias, semanas devorando aquilo. E qual foi o primeiro livro, assim, pá, bombou pra caramba dele, assim? Foi o Carrie. Foi Carrie. Carrie.
Que é muito legal a história que ele jogou o manuscrito no lixo, ele escreveu nos primeiros anos de casado dele, ele trabalhando pra caramba como professor, e a Tabitha também. Moravam num trailer. Já tinha os 2 filhos. Eles tinham a Naomi, que é a mais velha, e o Joe, que nasceu pouco tempo depois. Mas eram uns fudidos, uns durango. Morava num trailer. Morava num trailer, tipo, não tinha grana pra nada. Vendia o almoço pra pagar a janta. E é engraçado porque tem uma entrevista que a Professor Tabitha, também, né? Ele era professor. Tá explicado. Ainda bem que não era no Brasil. Não, ainda bem. Só que ele seria rico, né? Total. Tem uma entrevista que a Tabitha diz que naquela época, cada vez que uma das crianças deles ficavam doentes, ela chegava pra ele e falava, vai Steve, cria um monstro aí. Porque era dessa criatividade dele de escrever conto e vender pra algumas revistas que eles conseguiam um carqué pra poder, tipo, comprar o básico. Você acha, assim, ele tipo, se inspirava muito na história dele, que ele teve esses traumas, mas ele pegava traumas, tipo, da esposa, ele pegava trauma de outras pessoas, assim? O King, ele é extremamente observador, ele costuma observar tudo que tá ao redor dele. Eu assisti um documentário da BBC essa semana sobre ele, é um documentário de 99, na verdade, e o Peter Straub fala uma coisa interessantíssima sobre ele, que o Stephen King trouxe... Stephen King? Eu vou chamar ele de Clayton King. Que chato. Ele tirou o horror do castelo do Drácula e trouxe pra porta do seu lado. Isso é genial, acho que isso é a melhor metáfora pro horror do King. Ele tirou do submundo trevoso de onde os gótico, de onde os outros escritores tiravam suas histórias, e ele trouxe pro cotidiano. Eu acho que é o maior mérito dele. Porque a história dele é meio isso, né? Você tem uma parte fantástica, mas que não é, nossa, cheio dos monstros e bichos. É uma coisa meio, tipo, de horror pessoal, né? Tipo, eu tô meio mal, eu sou assim, influenciado por uma coisa má. E aquela coisa de ele pegar pessoas normais e jogar em situações... Em situações descabidas e em situações totalmente incríveis. E explorar a natureza humana naquela situação. A fragilidade foda, em si. Mas é legal você observar exatamente essas fases do King. Então vamos lá. Fase 1 do Stephen King. A fase que a gente apelidou aqui de bêbado / Bachman. Isso. Conheço bem essa. A parte do bêbado eu conheço. Eu não. Eu sou pura. Isso aí, ó. Inclusive... Gosto. Gosto e pratico. Inclusive me chame. Inclusive eu continuo querendo. Inclusive me chame. Me chame. Cara, o King, ele se afundou tanto nesse lance dele precisar escrever com uma certa rapidez. Isso depois do Carrie, claro, porque na época o Carrie, quando foi vendido para a editora Doubleday, ele conseguiu tipo um valor irrisório, tipo, na época já era muito, mas era pouco em vista da qualidade do livro, tipo de $2.500, assim. E depois, quando o livro foi vendido para o cinema, para fazer a adaptação do Brian De Palma, ele foi um ano depois já. Foi 2 anos depois. Filmaço. Foi em 76. Filmaço. Ele... Sissy Spacek ali, banhada de sangue. Com aquele narizinho dela de Michael Jackson. Não, pô, naquela cena da menstruação. Esse filme é uma obra de arte. Fudido. Então, ele conseguiu ele já gostava do Man, né? Ele sempre gostou de um Man, na real, né? Ele sempre teve. Dele. Mas aí, nessa necessidade de poder explorar muito mais a velocidade da escrita dele e, consequentemente, ganhar mais grana, ninguém trabalha de graça, ele começou a encher o caneco, droga sem miséria, só Cheroline. E aí, chegou tudo, né? Tomava acetona. Mas, pô, ele já tinha 2 filhos, tinha uma esposa. Já tinha uma... Já estava começando a criar uma carreira. Assim funciona, galera. Você quer fazer essas merdas? Não vai ter família. Você não pode, né? Não combina. Cara, eu já acho que não. Se você parar pra pensar que o livro mais importante dele começou exatamente disso. Um dia ele chegou aí em casa. Essa história é ótima. Tinha um manuscrito lá de um conto, de um... sei lá o que caralho ele tava escrevendo. E ele chegou e tinha um monte de desenho do Joe. Tipo, desenho fofinho. Pai, te amo. Aquelas crianças com a perna comprida, rabisco. E ele ficou puto. Ele falou, cara, eu amo esse moleque, é meu filho, mas eu poderia matá-lo agora. Eu precisava dar um trauma nele. Exato. E aí nasceu o Jack Torrance. E aí nasceu o Jack Torrance, cara. Que foi tipo o maior exorcismo dele. O Jack Torrance eu considero o personagem mais autoral do Jack Torrance, vamos lá, o... Iluminado. Do Iluminado. Lógico. Eu espero que se você esteja assistindo isso, você saiba.
Por favor. Here's Johnny. Não, mas você não sabe, Jack Torrance, como é? Muito trabalho, pouca diversão, faz de Jack um bobão. Exatamente. Mas isso é do filme, não é do livro. Sim. Foda-se. Isso é uma das liberdades Legal é o poéticas. livro, é. Isso é uma das liberdades Quer dizer, poéticas. legal o filme. Legal é é uma o das livro. liberdades Quer poéticas. dizer, filme. O livro. Ixi. Isso é uma das liberdades Quer dizer, o segundo filme, aquele que é em duplo VHS, sensacional aquele filme. A adaptação que É. ele teve a mãozinha Que ele lá, botou a ele quis mão. fazer a Que coisa o do do Kubrick jeito é dele. legal, mas, pô, faltou, né? não é a fiel, né? É que assim... Ou ele tem um rancor danado Tem, até hoje. tem, Sabe, tem. é um recalque, né? Que ele tem com esse filme do Kubrick. Bicha só- vingativa. Como Bicha pode? vingativa. Cara, Até hoje, eu li né? um livro dele, o mais recente, o Outsider, eu li essa semana, e ele fala exatamente sobre isso. Tem uma personagem que é extremamente cinéfila e ela fala com todas as letras. Aquela versão do Iluminado do Kubrick é um lixo. Cara, fazem Let it 40 go. anos que o filme foi lançado, fazem 20 que o Kubrick morreu e o cara tá nessa, tipo, Tipo, supera. supera, cara. Tipo, Mas- sabe É aquele- Batman. Lógico. Sabe né? aquele Batman ex, supera, né? aquele ex que fica te stalkeando no Instagram, cara, supera. É, e cara. o A gente Mas sempre muito vai lembrar do bem. Bruce Wayne quando E ele quando fica- pensar em não superar, né? E ele fica dando shade no Kubrick morto até hoje no livro. O cara já virou, tá tipo, bom. tá, né, enfim. Mas Que é uma obra cinematográfica ímpar, mas que não tem absolutamente nada a ver Não, com o livro. não tem. Que pra mim a grande treta é o Jack, na primeira cena que Jack Nicholson aparece, ele já tá com cara de retardado. Enquanto o lance Totalmente do É livro errado. verdade. é o quanto ele vai, Vai o hotel construindo. vai influenciando ele a ficar Exatamente. maluco, doido, tipo. Eu acho que desse documentário que eu assisti essa semana que eu já citei, tem... Da BBC. Isso, tem o Frank Darabont fala que o filme não é errado, só que são duas visões diferentes. O Stephen King, o Clayton King, ele escreveu um O livro... troféu Golden, vamos troféu chamá-lo assim daqui pra Golden. frente, ok. Maravilhoso esse termo, inclusive. Ele escreveu o livro com o coração e o Kubrick dirigiu com o cérebro. Se você for analisar tipo, a filmografia do Kubrick, ele tá sempre com o cérebro focado naquilo da melhor maneira possível. Ele não é nada que vem do coração de maneira tão autoral como o livro veio. Então, não Claro que era uma só- versão seja melhor que a outra, embora eu ache que o livro é muito melhor. Mas Eu gosto mais do livro também. eu gosto muito mais. Eu não Mas li. são duas versões que não estão erradas. Elas só foram analisadas por uma ótica diferente. Até antes da gravação, né, eu e o Bruno a gente estava conversando sobre adaptações cinematográficas, livros e liberdades poéticas, né? E eu acho que cada público tem o seu nicho, né? Se uma pessoa for adaptar um livro 100% na sua essência, é melhor ela consumir o livro do que o filme. Filme é filme, Né? livro é livro, né? Tanto que hoje várias pessoas ainda consideram o Bebê de Rosemary a melhor adaptação, porque o Roman Polanski ele pegou literalmente linhas por linhas, inclusive cores de vestimentos e tudo, né? Só que eu acho que tanto as duas adaptações, que até conversei com a Nia, são válidas, eu gosto ambas das duas, só que eu não acho nem o filme pior, nem o filme pior do Kubrick, nem a adaptação para televisão, que foi em 2 episódios, né, para televisão, ruins. Sendo que hoje ela é totalmente menosprezada, né? Mas Menosprezada. o Gui é um cara que ele separa bem assim, o que é livro e o que é filme. Eu, por exemplo, eu li 2 livros de Stephen King, assim que eu posso lembrar, que é o Desespero. Ele você não corrige. Ah, é que eu falo Stephen Então tá bom. Do Stephen King. Então ele só leu 2, ele não leu coisa 7 vezes. Vocês estão vendo o que eu passo aqui, né? Uau! E assim, eu não queria ler mais, por quê? Porque eu era amigo do Marcos, ele lia e falava, porque é livro. Aí eu falava, pô, eu não quero estragar, tá ligado? Eu não quero continuar com o filme, porque o filme me proporcionava outras coisas. Eu não queria estragar uma coisa legal do filme achando que o livro é melhor, porque tem muito disso, né? Eu acho que são mídias distintas. São né? mídias, E mas tem- quem lê e os tem dois, maneira de sempre a encarar. pessoa acaba escolhendo. Mas eu comparações. tenho uma Isso explicação muito plausível pra isso. É que 90% das adaptações são ruins. dos livros do King pro cinema e pra TV são péssimas. E por que você sabe disso? Porque você... Eu leio e Por assisto. isso que eu não leio. Entendeu? Aí eu gosto de todas. Porque... Gosto de comboio do terror, Comboio, gosto da olha, criatura do cemitério. Sim.
Gosto de Langolier. Ótimo, Nossa. Adoro. E esses aí é a fase mais cachaceira dele, cara. Então continue, vamos lá. Vamos lá. Fase Ó, cachaceira. a fase Cujo ele tava pra lá de Marrakech. Esse é um filmaço O também. Cujo, ele Filmaço, não tem filmaço. lembrança alguma de ter escrito o livro. E na minha opinião, eu que leio bastante, eu acho que Ele Cujo... encarnou o cachorro pra escrever. O Cujo é um dos livros mais fortes e impressionantes da biografia dele. Recomendação De Nia. todos. Leia se você Tem o não leu, linkzinho aí por favor. embaixo, o link Eu tenho ele em do algum Centro lugar Horror aqui, mas não Movies. tem. Tem o link aí embaixo do Centro Horror Movies pra comprar pela Amazon pra ajudar a gente. Uhum. Então é legal você analisar essa fase. É do Brian De de- Palma também, certo? Não, é do Cujo. Leo Stig. É. O Cujo? Não, Leo não Stig. Tá, O mesmo de Alligator. Uhum. Ah, É. já Já tá manjava ali, já dos tinha, bichos. já tinha esse. E é legal você analisar todo o lado fantasioso que o King trouxe à mostra nessa época cachaceira dele. E ele falou uma coisa interessante, falou do Brian De Palma, no começo das adaptações das obras do King pro cinema, foi só diretor fudido. Brian De Palma, Kubrick, Tobe Hooper, George Romero. Exatamente. Depois acho Aí que. depois o Stephen King começou a produzir muito livro. E o cinema viu que aquilo virou uma galinha de ovos de ouro. E aí foi começou a fazendo adaptar, qualquer adaptar. coisa. Tem uns anos, se eu não me engano, na época que eu fiz a minha lista lá dos 1001, que eu não fazia mais nada da vida, não só assistir filme e resenhar. Eu não tinha vida social também nessa época. Uhum. Tinha ano que saía 4, 5 filmes baseados na... E a gente não é tá totalmente comum, porque em um ano bom ele escreve 2 ou 3 livros. Em um ano bom. Ele, né? É. Mas eu gostaria de Porque fazer ele uma... não tinha, mas desculpa aqui, vai lá. Não, Não, mas aqui tinha uma história que ele sonhava e não tinha uma história meio assim? Que ele dormia, sonhava e ia escrever no outro dia o que ele sonhou? Tem muito isso, de tirar inspiração de sonho, inspiração de coisa cotidiana besta que ele vê, tipo... coisas bobas. Caiu um jarro. Foi o demo que Exato, jogou o jarro exato. e uma pessoa ficou amaldiçoada e aí começa a história. E essa fase cachaceira dele é interessante da gente ver que foi Quais mais os livros e Então, filmes a gente tem? foi na a fase época que ele cachaceira? Produziu. não colocou limites no horror como ele fazia antes. Antes era aquela coisa mais cuidadosa, até que ponto ele ia colocar de fantasia. E ali ele despirocou, cara. Ao mesmo tempo que ele fez Cujo, que é um livro que é extremamente crível, é uma coisa que pode acontecer, um ataque de um animal raivoso, é uma coisa que acontece. E foi na época que ele lançou A Coisa, que é um livro que, sei lá, tem viagens de macrocosmo e, sei lá, é surreal. A tartaruga Exato. cósmica. Exato. Criança fazendo sexo no bueiro. Isso é um spoiler. Do livro. Tá na página 1000 e tanto, sei lá. Gente. Logo Eu sabia depois o que número Jesus, exato, mas não leio, não. Talvez pegasse mal pra sua Logo depois da reputação. sessão. Sim. Mas ele teve livros muito ruins publicados A nessa época. Incendiária também. dessa A época. Incendiária Nossa, dessa época odeio. e é horrível, é um livro Odeio extremamente livro. ruim. Odeio filme. O pior livro que eu já li do King é dessa época, que é Os Estranhos. Que o filme também. Nossa, Tem, o filme é o Tommy Não, Knockers. filme, é série, né? Daquele série, lance de série pra minissérie televisão. dele lá. Foi Então, ao horrível. mesmo tempo em que ele Eu nunca explorava vou esquecer muito... essa porra com aquela cena da Tracy Lords, que era uma atriz pornô famosa, Aham. Sim. com batom verde Muito que bom. jogava o batom, o raio verde no batom e a pessoa desaparecia. Só pra você entender, nesse livro tem uma máquina de Coca-Cola que ataca uma pessoa. Tommy Knockers. Ah, legal que que também, o comboio do aquela terror cor. é dessa É época. dessa época, Gente, sim. ô. Não, esse é bom. Esse filme é bom. Ele Esse foi... filme é bom. Caminhão nessa matando época, gente é Lógico. viu? Nessa Eu época gosto. ele não tinha meio termo. Ou era extremamente bom como Dança da Morte, que é uma outra bíblia dele, que é gigantesca, Mas o extremamente livro detalhada. é bom, mas o filme é meio bosta. O filme é ruim, feito pra TV, né, Horrível, cara? é. E Mas a o gente livro volta- é excelente e ao mesmo tempo que ele tem essas coisas incríveis, ele tem essas coisas muito ruins, cara. E é E é bom- o lance da droga, né? Ou você tá muito chapadaço e faz uma coisa muito boa, ou você tá, tipo, na bad vibe e você faz uma coisa bem bosta. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você, Nia, que você consumiu bastante literatura do Stephen. Fala do jeito que você Stephen quiser. King. Troféu Foda-se, Golden. cara. Eu sou brasileiro. Ninguém se sou importa brasileiro, eu com falo ele, tudo com a que eu quiser. opinião dele. Aparentemente, nessa fase, ele era extremamente dependente, aparentemente, Dos pelo tóxicos. que eu tô
da bebida e Do da tóxico, droga pra fazer Fumava obras. uma droga da porra nessa Sim, época. e hoje em dia, aparentemente, ele tá ação, né? É. Já há alguns anos. É, Você acha que essa transição dele são, da fase despirocada dele pra fase sã, ele fez bem? Ele conseguiu conciliar a criatividade dele pra quando ele tava louco, de quando ele tava são? Pra fazer obras acho que tão de boas certa quanto? forma, sim, cara. Mas Entra nesse lance que a gente ia falar, Que é o período 2, que é o período 2, que exatamente. a gente chama de O Acidente. Exato. Em 99 ele tava fazendo uma caminhada lá na casa dele nos arredores. Comecinho do né? Kingdom Hospital, já viram? Exatamente, e aí chegou uma van de um cara que tava tentando controlar o cachorro e a van acertou. Ele Era o São teve... Bernardo? Uau! Fica aí o questionamento. Fica aí. Fica aí a pergunta. Ele foi sofreu, ele teve perfurações no pulmão, ele teve problemas no crânio, ele quase- dilacerou a perna dele. Uau. Foi uma coisa assim que foi extremamente horrenda e é legal porque a gente vê muito desse lance dele vingativo, porque depois que ele se recuperou, ele foi lá atrás do cara, ele comprou a van do cara e destruiu na porrada. Uau! Esse cara é da hora! Esse cara é massa. Esse cara é massa! Os níveis de vingança foram atualizados. atualizados. com É. sucesso. Ainda bem que você não fez nada com o cara, né? É. Eu lembrei de Street Fighter, quando você tava... Sabe? Cara, Sim, exatamente. fica dentro. É o bônus stage. Mas nessa época ele, por E- conta das dores, peraí, ele foi e- tomando muito remédio. E os filmes Ele quase de morreu, carro, ele os quase filmes de empacotou. carro assassino, Christine... É antes, é da hora. É tudo Tem antes. antes, É. depois disso ele lançou o Buick 8. Então Mas a gente depois, pode que dizer nem é um carro assassino. que é um carro as máquinas alienígena. se vingaram Porque ele também deles. tem muito isso de Sim. fazer carros alienígenas, né? Tem um conto dele no Bazar dos Sonhos Ruins que fala exatamente sobre isso, sobre uma van que é um alien. Isso é outra coisa interessante do Stephen King, né? Ele Quem? não... Do Stephen... Tá bom, eu vou parar, foi a última. Obrigado. Ele não se atém a um tipo de mitologia, né? Ele tem, assim, sei lá, do demo, tranca-rua, fazendo acordo, né? Que não é aquele filme que a gente tava falando. Trocas dos Macabras, dos que é um dos melhores melhores 90, filmes. adaptação de 90. Trocas macabras é Que é sensacional. até tipo uns alienígenas parecido com a Que Comic-Con sai do devorando cu. o tempo, né? Exatamente. E que sai, tem uns que saem Mas da é bunda inter- também. O apanhador de sonhos, você caga o alienígena, né? Ó, então, Aí e é muito estranho isso, porque você vê que realmente ele é meio doido, né? Mas nessa época aí que ele tava, tipo, de certa forma ele tava chapadaço também, mas de remédio pra dor, porque as consequências do acidente foram muito graves. E aí, é engraçado você notar que nessa fase dele, os livros sempre acabam pendendo muito mais pro drama e sempre envolvem personagens que sofreram algum tipo de acidente, como por exemplo o Dumaki, é um cara que sofreu um acidente e perdeu o braço. E ele acaba sentindo ainda a síndrome do braço fantasma e tal. Agora, E aí você pega, nessa fase pós, aí você pega o Insônia, Saco de Exatamente. Ossos, uns O livrão próprio, meio o chato próprio de apanhador ler. de sonhos tem um personagem que é atropelado por uma van. O Que Kingdom também Hospital fica começa todo com um fudido, cara... exatamente. Então Sabe, é legal você atropelado. analisar que nessa época ele não focou tanto no fantástico, no horror em si, mas sim em dramas pessoais, de superação, de dor, de uma coisa mais física mesmo. Eu acho que é interessante e você ele ver tem essa uns dualidade. dramas também, por exemplo, Tem. Um Sonho de Liberdade, é um filmaço que ninguém sabe que é do Stephen King. Conta Comigo Do também. Stephen King, e Conta Comigo Conta também. Comigo. Foi A da Espera do fase Milagre, pós, do que Milagre. fase foi essa? Essas foram da fase cachaça. Foi na fase cachaça. Você vê, né? Isso é. A fase Não tem meio termo. A fase Mé foi boa. Tem o Eclipse Total que eu tava conversando com a Lia Isso, o também, Eclipse Total. Dolores O Clare, Eclipse Lord Total é Norman. um daqueles que foi escrito no limbo. Ele já tinha parado de usar drogas, que ele parou no começo dos anos 90, mas ainda faltavam 9 anos para o acidente. Nesse ano ele escreveu algumas coisas um pouco mais interessantes, focando bastante também nos livros que ele escreveu com o pseudônimo de Richard Bach. Esse é o marco da fase acidente dele, assim. Você fala, esse daí é o marco, qual foi o grande sucesso dele, assim. O Apanhador de Sonhos. Porque 99... E Horrível, filme, horrível. e filme. O filme é Sim. horrível. Mas qual filme Não foi sei. dessa época após, hein? Cara, Então, no final dos anos 90 tava sendo muita porcaria ainda dele. Os anos 90 foi só Eu porcaria. acho que em 99, se eu não me engano, que saiu
O Corredor da Morte, como é o nome? A Espera de um Espera de um Milagre. Milagre. Que é um puta de um drama, mas não é um Filmaço. livro dele. Sim. Não é uma adaptação que era de um livro e foi adaptado pro cinema ou pra uma É minissérie. um Foi filme um direto roteiro dele. que ele já criou. Porque Depois isso foi também, né? novelizado e foi lançado na época, acho que pela Francisco Alves aqui, em 6 edições. E depois a Suma, a Suma que é a nossa parceira aqui, lindíssima, Suma! linda. Soma. Eles Não, lançaram... não suma, Não fique. suma. É, por favor. Continue. Eles lançaram uma edição mais completa e tal. E pensando nisso, assim, esqueci Mas é o que eu ia porque... falar. Porque nos anos 90 foi aquela época que virou lixeirona mesmo o filme do Steven King. Ah, era isso. Ou seja, ele pode estar participando de um filme que ele escreveu lá atrás, mas não necessariamente a época que ele faz o filme é a época que ele escreveu o livro, certo? Exatamente. Não, por Porque- exemplo, a gente pega agora aquele da Netflix, que eu esqueci o nome, pelo amor de Deus. Jogo Perigoso? Jogo O outro, 1922. 1922 é de um livro recente, é o Escuridão Total Sem Estrelas, que eu acho que é de 2015. Mas o Jogo Perigoso é anos 80. O Jogo Perigoso é dos anos 90 Anos 90. e foi escrito com o pseudônimo de Richard E Bachman. ele participa do filme. Ou ele só. Não, Porque não, ele eu tem acho que essa não coisa tem de muita mão participar, dele, né? não. Ele tem essa mania, mas eu acho que agora ele tá se mantendo um pouco afastado por conta de todas as coisas ruins Ele que tá ele já quantos fez. anos? E- Ele vai fazer 71. Tá fazendo 71 anos! Parabéns. Oh, Um tiozinho. beleza. E ele sempre teve essa relação também, meio doente com os fãs, que os fãs stalkeavam e atrás dele. Daí surgiu o Angústia também, não foi? Surgiu, na verdade, vários livros surgiram disso. E puta filme, Angústia. puta que eu Angústia. pariu. É o Louco Obsessão. Ah, sabe? sim, É. filmaço. Misery, né? O quê? Por Cara, que que você Cat tá... Bates ganhou Oscar. Oscar Por que nesse que você filme. tá bambolejando assim? Eu acho um filme incrível, mas não dá pra gente comparar com o livro. Tá vendo? Existem coisas. Tá vendo não. onde que ele Em minha é o livro? defesa, Entendeu? nesse mesmo documentário que eu assisti da BBC, tem uma entrevista com a Cat Bates que, além dela dizer que tudo que ela tem hoje, toda a carreira dela no cinema, ela deve ao King, ela fala que realmente falta muita coisa no filme que ela adoraria ter feito pro cinema e não rolou. Mas Aí eu eu não vou- posso dar spoiler, porque são coisas muito pesadas. Leia o livro, que você vai entender essa diferença e você vai pensar, puta, podia ter sido E uma- muito É melhor com do que já ela, é. é com ela também, aquele filme Eclipse Total. que é o cara que é bêbado bate Isso, nela. Sim, é o Eclipse Putz. Total que se passa no mesmo universo que a Tempestade do Século. E no mesmo universo do Jogo Perigoso. Jogo Sim. Perigoso, que é durante aquele eclipse. Então, Sim. como vocês sabem disso? Cara, Porque, peraí, porque, não, porque no existe- Eclipse Total existe tem. Kingverse. No Existe- Eclipse Total tem um coach que eu lembro sempre que a Kate Bates, se eu não me engano, ela tá conversando com a Jennifer Jason Leigh. Sim. Que ela fala assim, tem É a filha, coisas nessa Isso. ilha que são segredos que a gente vai guardando entre os moradores. A gente não divulga pra ninguém e são segredos tão pesados que a gente prefere deixá-los dentro da ilha. O que acontece aqui fica aqui. Vegas. Tipo Vegas. bar. E aconteceu o lance dela matar o marido e qual outro? A Tempestade do Século. Tempestade do Foi nessa Século. ilha Foi nessa também? mesma ilha também. De uma entidade levar o moleque a ser André Eu treinado. vou ter que ver esse filme. Melhor, Não. cara, essa Gente. é a melhor coisa do King pra TV. Que legal. Indiscutivelmente. Opa! Mas, Que mas, legal. esse, mas Isso esse daí é King. coisa que Mas interessante, esse né? universo do King é Ele- extremamente ele é vasto. Ele é tipo a Marvel, ele tem um universo Só que conectado. pô, Sim. Cala a boca! A gente está encerrando esse episódio do Trash Modernizado com uma demissão, Não vou nem falar. porque... já terminaram o ataque de fantasma? Fang Attack, né? Já sobreviveram? Cara, eu acho que esse lance de explorar o universo dele é uma coisa que tá acontecendo agora com a série Castle Rock. Porque assim, o King, ele tem aquele lance de... Bairrista. criar- Ele é bairrista pra eu caralho, gosto é dele. provinciano. E aí ele cria Ele é cidades... eleitor do Trump. Ele cria... Não, Não? ele Fala trata isso direto- lá pra ele. Ele traça direto o Trump no Twitter. Eita, Ele eita. xinga muito o Trump no O Twitter. Trump Eita. bloqueou ele no Twitter. Olha que Uau. perto chegou a coisa, né? É o ápice da treta hoje em dia na vida moderna, é alguém te bloquear. Bloqueou. Como um velho Ele de bloque- 71 anos Sim. tem um Twitter. E eu acho que ele bloquearia a Bloqueou, Kubrick. Mas eu acho isso legal. Total. Ele ia bloquear o Kubrick no Twitter. Ele ia ficar dando com direto, tipo, certeza. tem Sim. pessoas que não Yeah. sabem Que não adaptar sabem livros. inglês. Não sabem inglês.
não sabe interpretar. Ele ia elogiar, tipo, o Frank Darabont faz adaptações maravilhosas, diferente de certas pessoas. Não! E no prefácio do Dr. Sono, ele tem a pachorra de falar também que o Mick Garris era um diretor melhor do que o Kubrick. Mick Não, Garris, cara, gente. isso aí Não é muito aquele É lance. triste. É muito aquele lance do brother, né? Que a gente sabe que eles eram todos amigos ali, Eu Roberto acho e o tal. Bruno ótimo, por exemplo. Eu nem sei quem é Mick Garris, pensa. Ele tem que gostar muito de mim Sim. pra eu estar aqui. Sim. Caralho. Mas agora fase 3. Qual seria a fase 3? O tiozinho do Twitter. Tiozinho do Twitter, é pós-99, já tinha Exato. internet. Na real, Sobreviveu na verdade, ao eu boom. acho que essa fase é um pouco ainda mais recente. Se a gente for analisar nos últimos 4 anos, ele lançou várias coisas, claro, porque ele é muito prolífico, mas ele teve uma tendência muito grande a focar no thriller, na investigação policial, que é uma coisa que até então ele não tinha feito de fato. Ele fez a trilogia Bill Hodges, que começou com Mr. Mercedes, depois teve Achados e Perdidos e, por último, O Último Turno. Todos livros. Sim. Mas todos vamos pra eles. filmografia e pra série, pra entender, porque a gente tá falando muito de livro, que eu acho muito legal. Mas até assim, porque ele é um porra, o escritor, cara né? é o Você monstro do filme livro. Monte Quantos de livros o filme ele? Vamos. Olha esse papel de pão. Vamos lá, vamos Mostra, lá. mostra. Alguém fez a lição de casa. Mostra esse papel de pão aí pra galera. Não, por Os favor. Olha, garranchos ele realmente. trouxe uma Ele fez uma Só lição, eu. só ele entende. Peguei um pedacinho de papel de pão Que e vamos lá analógico. escrever. Ao todo, são 270 adaptações entre séries, filmes para televisão e filmes, entre contos, roteiros originais. É filme 2 pra porra, hein? Pô, 272. 270. E aí você fala assim, quando ele começou a virar a fase 3, como foi a filmografia? O cara começou a filmar mais, porque ficou mais fácil, né? Agora, eu acho que assim, eu acho de que 2016 eu acho que pra essa cá, é a melhor fase. foi o revival. Eu acho. do Tem um livro Stephen King. chamado Revival, Tá que vendo? inclusive é maravilhoso. Então, eu ia chegar nesse ponto. Ele anda desculpa, focando. gente, já Vocês começou. ficam me cortando. Porque senão, né? Não é um monólogo. Vamos fazer um monólogo minha, seu Não que eu não Então gostei. fala aí vocês de King, então. eu vou Não ficar é, só não. eu. Pode falar. Todo ouvintes. Agora sim. É legal você ver nessa nova fase que ele anda focando mais nesse negócio de investigação, que era uma coisa que ele nunca tinha feito. E é interessante porque ele tem deixado um pouco o sobrenatural de lado. Nesses últimos 5 anos ele escreveu alguns contos. O quê? Nada. Ele não gosta muito dessa fase. O quê? Eu Não? gosto Qual mais foi? do sobrenatural. Mas é digamos legal assim, que você analisar que mesmo esses livros com um teor mais investigativo, ele tem um sobrenatural destaque, total. mais um destaque dessa época aí. Qual que seria o trilogia Bill destaque? Hodges, né? De livro, De- eu acho que de livro é a trilogia Bill Hodges. Porque virou uma série muito de TV boa, chamada que é Mr. Mercedes. Mr. Mercedes. Que ele Também já é estava excelente. falando, Ah. agora que eu identifiquei. Então, e os poucos livros que ele tem com esse teor mais da ficção científica e da fantasia, acho que é o Revival, que é excelente, que é tipo ele fazendo uma declaração de amor a Lovecraft da maneira mais genuína e incrível como ele nunca tinha feito antes. Eu sou tipo apaixonada por esse livro. Que legal. E aí ele também fez Joyland, que eu acho um dos livros mais fracos dele, dos que eu já li de todos. É um livro bem ruim. Que ruim. E aí ele faz o Dr. Sono, que é a continuação do Iluminado também. Que aí Que será adaptada que para o será cinema. adaptada É, para o cinema. E eu é morro de óbvio. medo disso, cara. Apesar de que ele tá vindo nessa fase boa das adaptações terem dado certo e o pessoal viu que os livros dele podem virar tipo uma galinha dos ovos de ouro, principalmente depois que o It foi tipo a maior bilheteria do cinema de horror. terror, Então, Mas o Guilherme da falou história. isso, maior bilheteria de filme de Exatamente. terror. É mesmo? Da história. Sim. Passou Passou o Exorcista. Exorcista. Passou o Exorcista. Uau. Passou Invocação do Mal. Passou. Passou Invocação do Mal, filme do Stephen King. Um livro lançado, King, parabéns. um livro lançado lá em Troféu 86, Golden. com 1.210 páginas. Que tem uma versão... Tem uma Churumela. versão meh, Churímpalis. mas a única Filme coisa merda, boa dessa versão realmente é o Tim filmículo. Curry. A de É 90? excelente. É. Ah, eu gosto. Ah, Agora eu vou defender. Agora Não, assim, eu vamos gosto muito defender. daquele Não, palhaço. o Pennywise Eu é gosto sensacional. Eu daquele sou mas, suspeita. Aquele mas final, eu- aquela aranha, brother. É Não, mas você não pode julgar o filme só pelo final. Não, mas não é Até porque se a gente for fazer isso com o King, a gente não fala nada de bom, Bom, porque ele né? adora cagar em final. Não, É mas que a eu gente gosto dos livros de Stephen King porque eu gosto
bosta. Aos sinais, ele perde a mão. Ele perde a mão. Eu gosto, como é que é? Eu gosto dos livros de Stephen King, eu gosto de bosta. Eu gosto. Por exemplo, vamos lá. Você gosta de final, A primeira, bosta. eu Vamos gosto de praticamente todas as adaptações do King Vamos lá, pra coragem, televisão. coragem. Para de Vamos falar de lá. livro, vamos falar de filme agora, vai. A primeira adaptação de Stephen King foi em 76 pro Carrie, que indiscutivelmente é um clássico do terror. Filmaço. Que ao mesmo tempo foi o primeiro filme dirigido pelo De Palma, né? Sim. Filmado diretorzaço. Não foi o primeiro do De Palma. De Não terror? foi o primeiro filme. Não, Adaptação, foi o primeiro é. Murder à la Mode, thriller, de 68. Mas é o Mas primeiro que ele adaptação- mas é o primeiro que Mas ele acho que tem a... também- Sim, é o primeiro de É, terror, bom. assumidamente terror, Uhum. né? Faz sentido. E aí ele vai começando a fazer umas coisas meio duvidosas, mas que eu gosto. Por O exemplo, segundo foi A Hora do Vampiro, sim, do Toby Hooper, Silent Slot. Você falou que eu não podia mais falar de Silent livro. Slot. Mas foi o Ah, se- mas é que foi o pode- é. segundo Mas você livro assistiu, também. foi que eu assisti, adaptado cara. pra televisão. Você assistiu Assistiu tudo? tudo. Não, não assisti Vamos lá, todos. Inês, não. Eu tenho um déficit muito grande de coisas que eu preciso assistir Vai e aí eu olho e falo, O Silent Eu Slot tenho é um livro aqui dirigido, que eu posso ler, muito foi melhor. um pouco depois dele ter dirigido o Eater Alive, né? Sim. O Toby Hooper. Sim. Aí entrou Que era pra ter como... sido dirigido pelo Romero, Sim. que era lá o parção do Stephen King. BFFs. Sim, e correu desencontros e tudo mais. Aí a primeira blockbuster mesmo foi Iluminado, de 80. Aí Você fica falando ano por ano, Não, 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 272. Não, né? não, até não. porque a gente Só tá, que aí a gente começou tá em a 99 entrar, na só vida pra dele, saber. que é a fase 3, a fase Sim, pós-acidente. mas vamos fazer um... Mas é legal a um gente throwback, lembrar dos throwback. filmes, um throwback, É. um Ctrl Z. Sim. Vamos fazer? Porque dá pra gente falar dessa galera de filmes aí, porque assim, foi o que fez o Stephen King bombar, não foram É. assim. Por É, mais que mas ele é- vendesse pra caramba nos Estados Unidos, eu só conheço por causa dos filmes. E foi nos Sim. anos 80. E Sim. foi E nos aí, eu anos quero, 80. e aí eu quero puxar aquela velha história, porque o pessoal sempre gosta do lado nostálgico do trash modernizado. Qual foi o primeiro contato do Stephen King com vocês? Do Bruno eu conheço essa história que é Essa sensacional. história é boa. Ah, Então conta aí. Conta aí. Bem, assim, a mais Gostava bêbado e não marcante... lembrava. Não, né? Tinha 13 anos, como eu tava bêbado, né? Alguém Ah, fazia eu isso com tava- 13 anos, não fazia isso? Mas eu tava... até antes. Eu tava na casa do Marcos. Eu tava na casa do Marcos e a gente Ia dormir. ia junto. dormir assim. Não. Colégio, criança, não, pera. Cada um na sua cama. É. Aquelas brincadeiras de sotapum, falar, sabe coisa de criança nos 90 meio bobo. Aí a gente assistiu esse filme e eu fiquei calado o filme todo. Qual Calado. foi o filme? Pet Ah, Cemetery, Cemitério Cemitério Maldito. Maldito. A primeira vez que passou na É, tela quente. Cemitério Maldito, Na é. Globo. a gente viu na TV, foi? Na TV, foi na tela TV, quente né? na Globo. A gente era bem moleque. Eu sei que eu sonhei com aquele moleque. O Gage. E ele pulava, eu tava num trem e eu olhava pra cima, assim, alguém me chamava, eu olhava pra trás no trem e ele pulava assim em cima de mim. E até hoje eu acho aquela criancinha um ator sensacional, aquele ator. Não é sei justo. se, É. Eu não sei se ele seguiu carreira, mas devia, porque eu fiquei com medo daquele moleque, achar que era um boneco, alguém, porque ele faz umas expressões muito de criança do mal. E ele tem aquela Essa cena não é Nossa, justa, só de maravilhosa. lembrar me dá Ele inofendido. Não, É, mas que pra dó. mim a melhor era a Essa. Rachel. O sonho com a Rachel, a irmã da... Sim. Lá toda com Ah, Onde ela pesadíssimo, definhada, eles tiveram que pesadíssimo. procurar um cara tão Era um magro cara. porque eles não encontravam uma mulher. Era tipo o E Javier era um- Botet da época, né? E o cara é tão magro que eles colocaram um anúncio no jornal pra chamar um ator. Eu preciso de alguém magro, mas magérrimo. E não acharam uma Esquálido. mulher. E acharam o cara, você vai fazer papel da Caramba. mulher com não. Eu esqueci É o nome uma da doença. doença. Meningite, A meningite, alguma coisa, é. Definhada ao extremo. Uhum. Não, esse filme é Amidalite, pesadíssimo. É, amidalite. Eu já tava morrendo. Estou morrendo. Errei. Olha, se a amidalite Sim. emagrecesse, a gente estaria se andando assim, no frio. Mas não é assim não, funciona. É, né? sim. Meningite. A primeira, pior. a minha primeira... Mas e de livro? história- Só cortando, de livro? Qual foi o primeiro contato, assim? Então eu lembro de ter lido Dos Desespero, dois, dos dois. Então, toda vez que eu li, assim, Ai. foi... Eu lembro do Desespero, foi... Porque foi essa época, final de anos 90, quando a gente tava com os nossos 14, 15 anos, que aí realmente despertava o gosto pela Sim, leitura pela mesmo, leitura, né? é. Tipo,
Filme, eu lembro, eu e o Bruno, a gente ia lá nas locadoras do bairro, a gente fazia peregrinações, levava o meu pai, coitado, ficava andando pra fazer as peregrinações em todas as locadoras do bairro pra alugar os VHS do Stephen King pra copiar. E levava aí depois o VHS de um na casa do outro, da minha casa, passava no de cima e gravava no de baixo. É. E dava pra gravar uns 3 filmes, mas VHS. Ninguém tava aí pra 1080. Foda-se. Qualidade. Então assim, E a gente tinha uma coleção de fita de VHS dos filmes do Stephen King. O importante era Eu chamava a quantidade, era a quantidade. Então assim, eu sei que traumatizou uma Deus do cacetada céu. de gente, Sim. Stephen King. E eu fui um deles, com certeza. Eu não quero ter filho hoje. E você, Gui? O meu primeiro encontro com o Stephen King também, parecida com a história de vocês dois, estava eu e meu amigo João. A gente sempre ia na locadora alugar filmes do Stephen King, porque pra nós, na época, era sinônimo de qualidade, de terror que, como a gente estava tendo primeiro contato com o terror, a gente alugava sempre filmes baseados em histórias de Stephen King, porque a gente sabia que de uma forma ou de outra nos satisfaria, né? E o meu primeiro filme e o primeiro livro que eu li também foi o Cemitério, o livro e o Cemitério Maldito. Tanto é que depois disso fiquei fã do Ramones, comprei o vinil Brain Drain com a música do Pet Sematary. Aí a gente vai conhecendo mais da história, que o Stephen King também era tão fã do Ramones que inseriu uma cena do caminhoneiro escutando China is a Punk Rocker. Porque aqui no Brasil ele tá ouvindo Gaúcho da Fronteira. Com certeza, Sula Miranda. Ramones, né, o caminhoneiro. Ai, meu Deus. E putz, esse filme pra mim é fenomenal, todo ano eu assisto ele. O filme que você mais gosta? Um dos filmes de prateleira, é um filme que eu mais assisti na vida, com orgulho. E, Pet Sematary pra mim é um filme temporal. Tanto quanto o livro, que igual eu tava falando pra Nia um pouco antes da gravação, né? Que tem muitas diferenças entre o livro e o filme, mas eu gosto tanto dos dois que pra mim eles se completam. O maior problema dos filmes, pra mim, assim, que não é problema, é que você fala assim, poxa, o que faz o cara enterrar ou o mal voltar? É o amor pelo filho. Então, assim, você pega umas situações, você assim, pô, eu adoraria ter pessoas que eu amava de volta, né? E tem isso em muitos filmes dele. Sim. E no final, sempre dá uma treta, Tá né? ruim. É a torta que a outra come e tá com a maldição, é a mulher que ele enterra e no final volta pra matar ele. Sempre acaba assim, se você sempre, não tem um final assim O que você fala, conselho, o conselho que tranquilo. fica é não ame. Então, putz, eu acho que é um filme feito pra você ficar... Sim. Nossa, Faz gente, todo pera sentido. que nuvem negra baixou aqui. Mas você me perguntou dos livros, o primeiro que eu li, se eu não me engano, foi o Insônia. Porque foi exatamente nessa época, 97, quando saiu, que era quando eu tava começando a ler as coisas. Quando você sai da nossa época do ginásio, que aí você era obrigado a ler os livros que a escola te mandava, aí você vai pro Capitães da Areia, Senhora, tipo Dom essas... Casmurro. Dom Casmurro, Sim. essas coisas, aí você começa a ler as coisas por conta própria. E aí você começa a ter uma mesadinha, começa a ter um dinheirinho ali, você fala, me dá um livro de presente e tal, e aí foi um Insônia, eu achei uma bosta. Mas é uma bosta. Foi tipo... É péssimo. Foi O único horrível. ponto legal são os inúmeros easter eggs que tem nesse livro. Porque ele se passa em Derry. Que eu não ia saber nessa época. Na época não. Ele se Não passa dá. em Derry e tem citação até o Cemitério Maldito. Que legal. E aí eu acho que eu li depois o Jogo Perigoso, Uhum. moleque lá, aí a menina amarrada na cama Sim. e tal, enfim. E aí depois foi Iluminado. E foi aí que eu falei, caralho, brother, o filme do Kubrick não tem nada a ver. Aham. É aí que bate a Mas cabeça. logo aí que depois bate. é aquele E outro você filme fala duplo. você fala que filme Lembra que foda. a gente alugou? Mas E eu lembro do Marcelo, nossa, esse filme tem muito mais a ver, vamos assistir e tal. Realmente. Foi muito mais interessante. fiel. Quando eu assisti esse filme também, que foi tipo era um VHS duplo, o Uhum. meu primo alugou, e a gente, por algum motivo X, a gente começou a assistir, sei lá, meia-noite. E foi terminar umas 4 horas da manhã. Eu fiz isso com Tempestade do Século. Eu não sei o porquê diabo, tá Tá ligado? de boas, né? A gente Tava chovendo. E eu nunca vou esquecer que no dia seguinte eu tinha que acordar pra ir pra escola. Aí eu acordei com sono da porra. Claro. E aí eu botei minha fita do Prodigy no Walkman, que era a época do Fat of the Land. E no busão pra ir pra escola eu fiquei ouvindo o bagulho no talo, assim, pra não dormir. Uhum. Mas foi assim, foi tipo uma questão de honra. Sim. Eu vou terminar de assistir esse filme.
E você, qual grande. foi? É grande. É grande. Meu primeiro contato com King foi assistindo cinema em casa, Christine. Christine me marcou de uma maneira muito grande, teve um impacto muito forte pra mim. Eu me lembro de um diálogo que eu fiquei muito horrorizada, na cena em que o carro, ele prensa... Não, ele prensa um dos moleques que atormenta o Arnie num beco. E não foi a cena da prensagem em si que me marcou. O que me marcou é um diálogo do policial falando pro Arnie que as pernas do cara foram recolhidas com uma pá. E eu fiquei, caralho, recolheram com uma pá, puta que... Isso levando em consideração que eu devia ter por volta de 4 ou 5 anos. Que era quando eu assistia cinema em casa pra caralho e tal. Mas o meu primeiro contato com a literatura... Porque, diferente de vocês que falaram com raiva de senhora, eu adorava ler tudo isso, porque eu sempre recebi muito incentivo da minha família pra ler, então eu sempre li muito mais do que vi filmes. Então, eu sempre li bastante, mas a gente gostava de quadrinhos, a gente não queria ler aqueles livros chatos na época. Então, mas na época, o que eu lia? Eu lia Lovecraft, eu lia Poe, eu lia Mary Shelley, eu lia os livros de terror mais clássicos que tinham na biblioteca da minha escola. E era aquela coisa toda trevosa e tal. E um dia eu tava lá e aí tinha um livro chamado O Iluminado e eu falei, cara, vou ler, né? E aí mudou a vida totalmente. Ler é meio diferente, porque pra você começar a ler de verdade, algo tem que te pegar e você lê um livro e falar, poxa, que... E Desespero eu lembro de ter sido isso, Desespero é incrível. Lembrando de algumas cenas, a outra cena adaptação do lixíssima. boss, Tem né? o Ron Perlman, que é a única coisa boa da adaptação toda. A cena dele preso, da cela, eu lembro de como ele descrevia a pessoa toda ensaboada para sair da cela, você sentia a dor que a pessoa... Então eu gostava muito da maneira que ele escrevia, mas... Mas ele escreve muito mais focando nos detalhes. E é legal só fazer um adendo nesse lance de primeiro contato, porque eu tava conversando com a minha mãe essa semana e ela me disse que um dos primeiros filmes que ela viu no cinema com o meu pai, num date, antes deles começarem a namorar e tal, quando eles estavam se conhecendo, foi Carrie. Eles foram no cinema assistir Carrie. Que legal. Por isso que o relacionamento deu certo, por isso que tô eu aqui, ó. Obrigada, mãe. E agora então a gente falou de uma fase pós-99. Agora retomamos os filmes e quais seriam as fases finais do King que vocês... Eu acho que é a fase atual. Eu acho a fase atual que é a questão que, redescobriram o Stephen King. Mas redescobriram de uma maneira boa. Boa, exato. Porque não aí uma coisa a gente... caça-níquel barata. A gente pega de 2016 pra cá, e aí a gente tem o Novembro de 63. Novembro de 63. Que virou uma série sensacional da Hulu, do James Franco, que é do J.J. Abrams. Sim. Que agora essa galera também viu Castle Rock. que dá certo, tá fazendo Castle Rock. Sim. Mr. Mercedes. A Netflix apostou muito em Stephen King com O Jogo Perigoso e o 1922. 1922 eu acho uma das adaptações mais fiéis que eu já vi na vida. Mas você fala que no livro ela é mais filha da puta ainda, né? No livro nossa, era uma megera. Eu acho que tudo que acontece ali na ambientação do livro, a descrição dos personagens, todos os detalhes, eles conseguiram transpor isso pra tela. E eu acho genial, eu acho uma das melhores adaptações dos últimos tempos e acho que uma das mais fiéis. E tem trilha sonora do Mike Patton, que é o amor da minha vida. Puta, que legal. Muito bom. Não tem como. Hashtag mozão. E o It, né, foi um absurdo, era um filme que tinha tudo pra dar errado. Meu Deus, como tinha. E foi o melhor filme de terror do ano passado, na minha opinião. Com certeza. O Skarsgård, qual que é? O Bill? É o Bill, Bill Skarsgård, que tem 500. Os Skarsgård são os novos Baldwin, né? Sim, só que bons. E tem... Ele tá ótimo como Pennywise, que a gente sempre ficou com o pé atrás. Ele tá ótimo. E ele pegou aquele throwback do Stranger Things, daquela coisa nostálgica dos anos 80. É um filme que, assim, eu gosto bastante, eu tenho bastante ressalvas, claro, em relação a uma licença poética que eles tiraram muita coisa do livro em si, e eu, como sou muito fã do livro, fico um pouco ofendida, mas eu não acho que tira o brilho, não tira o mérito da obra. Eu gosto acho que ela é toda bem feita. Eu gosto da resolução que eles vão pra porrada com o Pennywise. Eu acho não genial. Tem o que fazer, não dá Exato. pra vocês. Vamos se juntar num buraco e ficar fumando uma tábua lá. Eu acho isso E incrível. tipo, vamos até daria, né? Mas eu vamos acho... enfrentar ele no âmbito espectral. Mas eu acho que isso é o genial transar, do livro. Vamos transar no esgoto pra sair Mas isso é daqui. genial do livro. É como mostra... Porque esse é o meu medo. No filme não mostra necessariamente de onde veio a coisa. Qual é a motivação dela? Ainda. Então, tem outro filme ainda, mas será que eles vão conseguir, tipo, captar a essência? Porque a coisa é uma entidade que veio
de outro cosmo, que caiu na Terra antes da Terra ser a Terra como a gente conhece de verdade, e que ele ficou adormecendo, esperando o mundo se formar para poder sair e se alimentar. Então ela é uma coisa. A coisa é uma coisa muito gigantesca dentro do macroverso. É uma coisa que coisora, né? Isso, e eu tenho muito, apesar de muito esperançosa para a versão que vai sair ano que vem, eu tenho muito medo deles não conseguirem captar essa magnitude da coisa e transformar ela só num palhaço assassino que devora crianças. Eu não sei como é no livro, mas eu sei que assim, ainda não chegou nos filmes Não novos. sabe como é no livro? Pergunte pra mim. Eu sei. Eu não sei eu sei que assim, a parte que é mais difícil é o fim do arco da história, exatamente no enfrentamento dos próprios medos, que tem a questão da aranha, que é um ser meio... ele se transforma numa aranha... Cósmico, né? Cósmico pra bater nos caras ali, e não chegou nessa parte no filme, né? Então, digamos assim, a pior parte do que seria o mais difícil, a pior parte do primeiro filme, não chegou nessa nova versão. Mas esse é o mesmo. Como porque será ela que vai ser? ela não se transforma numa aranha exatamente para assombrar a forma. Porque assim, a coisa ela é de uma grandiosidade tão absurda que a nossa mente não consegue conceber como ela é. Por isso a gente tem os postigos, que são aquelas luzes que a gente vê no filme e tal, e que no livro é muito mais descrito de uma maneira um pouco mais completa. Mas o problema é que nessa adaptação antiga, a aranha é uma tosqueira só. Agora, se a gente pode pegar hoje, tipo em 2019, uma aranha tipo a Aracna, dos Senhor dos Anéis, umas coisas assim. Mas esse é o problema. A aranha não é uma forma que ele usa como ele usa o lobisomem ou como ele usa o leproso. A aranha, ela é a forma mais aproximada da gente, da nossa mente. Ela é tão grande que a nossa mente não consegue conceber o que ela é. É aquela coisa indizível do Lovecraft. Exatamente. Então o mais próximo que ela se assemelha é a uma aranha, porque a coisa é uma fêmea e ela tá prenha, a gente sempre sabe disso. Então esse é o problema. Que legal. E temos aí temos por vir. Isso. Sim. O remake do Cemitério Maldito. E eu tenho uma listinha aqui. Do que tá por vir. Eu estudei, velho. Pra gente encerrar o papo. Eu pegou a listinha no papel de pão. Vamos lá. Vamos lá. Em 2019 tá pra sair o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. Tremei. Certo? E um que eu estou particularmente muito ansioso, que é baseado numa história ou num conto, eu não sei, né? In the Tell Grass, que tá pra sair em 2019, dirigido pelo Vincenzo Natali, que é o diretor do Vincenzo Natali. Muito bom esse cara. Ele tá aí. Nossa, ele tá insuportável. Eu quis fazer a cunha. Vai que é um italiano. Vai que coça. Vincenzo Natali. É o um diretor conto, do sim. Povo e Ou seja, só ano que vem tem 3, é isso? Tem 3. Isso. É um conto, sim, que ele escreveu, se eu não me engano, em colaboração com o filho mais novo dele, com o Owen. É com o filho bom. Legal. O filho vai continuar escrevendo, é isso? Porque Joe King, Joe Hill... Você vai falar mal do Joe Hill, um cara que fez Nosferatu, que é um dos livros mais incríveis. Acho que é melhor a gente cortar que vai ter... No próximo episódio do Trash Modernizado será especial falando mal de Joe Hill. Mentira. Não me chama. Não será. Cara, é legal você ver essa veia, né? Porque o King é um cara que escreve dessa maneira abissal que a gente conhece. A Tabitha King é uma escritora extremamente criativa. Porque você acha que o filho dele ia ser contador? Pô, você não deixa eu chegar lá, cara. Eu ia dizer que a mulher dele tem livros incríveis e que não foram publicados no Brasil. A última publicação dela aqui no Brasil foi da Francisco Alves, que é uma editora ficcional também? Sim, e é horror. Que então legal. a gente não tem mulheres escrevendo sobre horror da maneira como a Tabitha escreveu e os caras não publicam pra cá. E eu fico esperançosa de ver essas novas adaptações pro cinema, mas eu fico muito mais esperançosa de ver edições que eu não tenho e não consegui, botar minha mão lá. Por exemplo, a Metade Negra, que a Suma vai relançar com uma Metade Sombria. É um livro que eu não esperava ter tão já, e a Suma, aquela linda, vai lançar uma edição nova, Trocas Macabras também. Lançou celular, acho que esse mês. Então, eu foco muito mais nas coisas que eu posso ler ainda, que eu ainda não li, do que nas adaptações do cinema em si. A literatura acompanha a cinematografia. E é legal ver que tá tendo muito livro dele, pelo menos você vai nas livrarias, você vê um monte de livro novo dele.
Ou seja, estão refazendo, Sim. relançando. E inspirando novos escritores de Claro, horror, isso é ótimo. claro. E ano que vem, eu espero que você esteja aí do outro lado da telinha do YouTube, porque vamos ter um especial sobre A Coisa, quando for estrear o filme. Sim. Nia estará de volta. Uhum. E até lá ela já vai ter aprendido a falar Stephen King Sim. certinho. Vamos falar sobre o nepotismo do Kim. Cara, você não vai mandar e-mail, fala de Clayton King. E gostou? Então se você gostou, deixa o joinha. Entra nas nossas redes sociais, entra lá no site, inscreva-se aqui no canal do YouTube, ative o sininho, dá aquela força, compartilhe, porque a gente precisa das visualizações de vocês, dos comentários, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Valeu por estar aqui com a gente, Brunão, que tá passando uma estada aqui em São Paulo. Até a próxima! Tchau. Tchau.